Senhores, boa tarde. É com imenso prazer que anuncio hoje mais um podcast da série Webinars de Gestão de Conhecimento da FNQ 2022. Hoje com o tema o ecossistema de cidades inteligentes, base para o desenvolvimento sustentável. Quem estará conosco hoje é o Jorge Barros, que é o CEO Brasil do Instituto Smart City Business America. Vou falar um pouco de mim. Meu nome é Ronald Daucha, o pessoal me conhece como Daucha, sou engenheiro elétrico formado pela USP e eu atuei em várias empresas durante esses meus 35 anos de vida profissional, e uma delas Siemens por mais de 30 anos, em várias outras organizações, sempre ligado a processos de inovação, qualidade e gestão. E coordeno a FNQ, a Fundação Nacional da Qualidade, desde 2019. A FNQ ela foi fundada em 1991 por 39 empresas, grandes empresas, com o intuito de preparar a indústria nacional para a abertura de mercado na época, e sempre preconizou, o foco foi a disseminação e a aplicação de práticas da qualidade da gestão. Nós temos para isso um modelo que já está na sua 21ª edição, ele chama MEG, Modelo de Excelência de Gestão, e tem 8 fundamentos estratégicos que são desenvolvidos cada vez para um grupo de 50 pessoas, demora um ano, com vários inputs, pesquisas, pessoal da indústria, acadêmicos e assim por diante. Os 8 fundamentos, eu vou listá-los aqui rapidamente, são pensamento sistêmico, o compromisso com as partes interessadas, o aprendizado organizacional e inovação, adaptabilidade, a liderança transformadora, o desenvolvimento sustentável, a orientação de processos, e tudo isso tem que gerar valor. Então, são 8 fundamentos que se desdobram depois em temas, em vários processos, e o nosso principal serviço, vamos dizer assim, é o diagnóstico assistido, onde ajuda as empresas a se diagnosticarem nesse rol de processos, e ao final a gente dá uma mentoria para que as empresas cheguem a um padrão de gestão classe A. Além desse serviço, a FNQ oferece capacitação em inúmeros temas, publicações, melhores práticas e eventos, que é o caso desses podcasts que estamos fazendo, e com isso a gente melhora a competitividade e eficácia das empresas no Brasil, organizações acadêmicas, públicas, privadas, e ficamos muito contentes em propiciar essa oportunidade de hoje. Bom, antes de começar e apresentar nosso convidado, eu queria agradecer, em nome da FNQ, o patrocínio do Bradesco, o educacional da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, ao SESC e SENAC do Rio Grande do Sul, o apoio institucional do Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o MS Competitivo, a União Brasileira para a Qualidade, o BQ de Minas, e o Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina. Todos os nossos patrocinadores, um muito obrigado. Vou apresentar agora o Jorge Barros. Ele é PhD em Relações Internacionais e tem experiência profissional de 38 anos como executivo de grandes empresas internacionais. Foi diretor adjunto internacional da Fundação Getúlio Vargas, foi vice-presidente sênior da Siemens do Brasil, é muito atuante em câmaras de comércio internacionais em vários estados brasileiros. Atualmente ele é presidente da Fidúcia Domum Reengenharia Organizacional e, como já falei no início, ele é o presidente e CEO no Brasil do Instituto Smart City Business America, conhecido como SCBA. Jorge, novamente, obrigado por ter aceitado esse convite e em participar do nosso ciclo de webinar 2022. Eu não sei se o Jorge está com problemas com a sua câmera, acho que ele vai abrir agora, seu microfone também. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, eu sei como é que é a tua agenda, essa temática das cidades inteligentes, sei que come bastante seu tempo, eu vejo você em várias apresentações mundo afora, então eu fico muito contente de você ter dedicado o tempo de hoje para falar um pouco sobre esse tópico com a gente. Obrigado, hein, Jorge? Ok, muito obrigado, Daucha. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos os que nos assistem aqui neste evento. Sejam todos muito bem-vindos. E, em segundo lugar, agradecer ao gentil convite da Fundação Nacional da Qualidade, na sua pessoa, Ronald Daucha, presidente da FNQ.
É uma honra e um privilégio para o Instituto Smart City Business América estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento que adquirimos nesses tantos anos de jornada que temos em prol do desenvolvimento inteligente e sustentável das cidades. E então, Dalsha, por gentileza, vamos dar início ao nosso bate-papo, à nossa conversa aqui. Estamos à disposição inteiramente seus questionamentos, das suas perguntas e dos demais participantes aqui do webinar. Muito bom. Jorge, muito obrigado. Posso confidenciar que eu e o Jorge fomos colegas de Siemens, não sei por quantos anos, melhor não falar, né, Jorge? Então, a gente se conhece bastante e fica um pouco mais confortável em fazer as perguntas para o Jorge, mas eu já vou começar com uma pergunta que talvez coloque você em saia justa, Jorge, porque aposto que a primeira pergunta que você achou que eu fosse fazer, o que é uma cidade inteligente? Eu não vou fazer essa pergunta ainda. Eu vou perguntar primeiro para você, o que caracteriza uma cidade, sequer, né? O que é uma cidade? Quando é que você fala, aqui termina uma, começa a outra? É um conceito antigo, mas acho que é importante entender um pouco, né? O que é a cidade para a gente passar para o próximo tópico, né? O que seria uma cidade inteligente, né? Se me permite fazer essa pergunta aí capciosa. Tá, bom, respondendo objetivamente a sua pergunta, uma cidade é um aglomerado, né, de pessoas e esse aglomerado de pessoas decorre de um instinto natural do ser humano, porque depois do instinto da sobrevivência, o nosso segundo instinto basilar é a gregariedade. O ser humano é caracterizado antropologicamente como um animal semigregário. E esse comportamento ele é caracterizado pela necessidade de viver em comunidade, de buscar se apoiar nos seus semelhantes e também de ajudar os seus semelhantes, né? E compartilhar, principalmente, os meios de produção, buscando soluções para os desafios diários, né? Em outras palavras, nós podemos dizer que o humano precisa estar em comunidade para sobreviver e para viver bem, né? Tanto material quanto emocionalmente, né? E para isso ele também submete-se a regras de conduta que sejam socialmente aceitáveis, né? Há cerca de 10 mil anos, desde que o ser humano passou a se agrupar em comunidades fixas, vilas, né, aldeias, cada um desses agrupamentos foi moldando um conjunto de características coletivas próprias, né? Segundo o professor Claude Lévi-Strauss, em sua obra Antropologia Estrutural, que eu fortemente recomendo a todos vocês a leitura. E para se conviver harmônica e civilizadamente numa comunidade humana, segundo o professor Lévi-Strauss, eu aqui estou tomando uma carona na obra do professor Lévi-Strauss, é necessário que haja meios de acesso, meios de circulação, trocas econômicas, valorização cultural, meios de compartilhamento do conhecimento e fomento à criação do capital intelectual e da ciência e tecnologia, ou seja, aquilo que a gente chama da transformação do conhecimento útil em coisas práticas. Então, se nós queremos viver em comunidade, nós temos que minimamente cumprir algumas regras de convivência. Nós sabemos, por exemplo, por empirismo antropológico, né, e por pesquisa social científica também, que sociedades não são estáticas, sociedades são organismos dinâmicos, né, que se modificam, né? E daí vem a necessidade de planejar o nosso futuro utilizando as tecnologias disponíveis como ferramentas para essas soluções que nós todos sabemos desenvolver, mas fazendo isso de forma participativa e sempre com foco no cidadão. Então, legal. Espero ter respondido sua pergunta. Super respondido. Antes de passar para a pergunta, né, principal, assim, você falou do cidadão,
né, dos anseios materiais e você falou emocionais, né, você comentou, indo já um pouco, né, de onde uma cidade inteligente ou para onde ela quer chegar, o que seriam, assim, do ponto de vista, vamos assim, de um país avançado, democrático, né, o que seriam, assim, serviços essenciais ou ideais que um cidadão deveria, vamos assim, esperar, né, de um município antes de ir um pouco mais além, que seria a cidade inteligente. O que se espera hoje, né? Quando é que se pode dizer que um cidadão está satisfeito com o município? É uma pergunta difícil de responder, mas vamos lá. Nós aqui temos um detalhe importante, que não existe, né, uma única configuração ideal que atenda aos anseios de todos os cidadãos de todas as cidades, né? Cada agrupamento urbano tem as suas próprias singularidades. E é por isso que precisa cada cidade ser tratada como única, né? Mas, genericamente falando, essa percepção de bem-estar que qualifica a cidade onde a gente reside, né? A média qualitativa da prestação de serviço, todos esses serviços que a gente chama de serviços aos cidadãos, né? Serviços ao cidadão, que cabem à gestão municipal, né? Prover. É a média qualitativa de todos esses serviços que determina o grau de satisfação, né? De quem vive nas cidades. E é importante que haja uma contínua verificação desse nível de satisfação, através de pesquisas populares e também da manifestação ativa, né, das lideranças comunitárias. Não, legal. Bom, agora a pergunta, eu vou dizer assim, que abre, né, o caminho para a nossa conversa, o que finalmente, né, define uma cidade, qual que é de onde que vem essa denominação cidade inteligente, né, e desde quando existe, né? Muitos conceitos aí são muito antigos, mas esse eu sei que não é tão antigo assim. E onde foi criado, né? Isso queria se explicar. Agora se explique, né, o tema cidade inteligente, que agora acho que é o foco principal que a gente vai avançar a partir de agora. Bom, essa talvez tenha sido, entre todas as perguntas que já fizeram para a gente, e essa pergunta é muito recorrente, Dalcha, né? Em todas as entrevistas, em todas as palestras, ela sempre aparece porque existe, de fato, uma tremenda confusão no mundo em relação ao conceito de cidades inteligentes, né? E existe também, naturalmente, muita gente que se aproveita disso para, digamos, tirar proveitos indevidos, né? Mas o primeiro registro de cidade inteligente encontrado na literatura, e nós fizemos uma pesquisa ampla sobre isso, é uma referência à cidade de Amsterdã, capital da Holanda, no final dos anos 80. Tá? Essa referência foi feita a um plano integrado de informática que contemplava diversos serviços públicos da cidade naquela época. E ele foi desenvolvido entre uma autarquia da prefeitura, chamada AMS, e uma universidade holandesa, que fica bem próxima ali de Amsterdã, que é a Delft Technische Universiteit, que hoje é, e na época já era também, o maior e melhor centro mundial de pesquisa e desenvolvimento de soluções inteligentes para cidades, né? Então, os administradores municipais da capital da Holanda tiveram essa visão que não seria suficiente dotar o município de soluções tecnológicas modernas e informatizadas se elas não estivessem todas conectadas a uma plataforma de convergência. Né? E o detalhe importante aqui, nós vamos falar nisso mais tarde, quando houver oportunidade, é que, originalmente, o nome desse projeto não era Smart City, em inglês, era Intelligent City, ou seja, uma tradução literal do que nós aqui, no nosso idioma português, chamamos de cidade inteligente. Então, a cidade de Amsterdã entendeu naquela época, com esse plano de informática, que os novos serviços aos cidadãos precisavam ser considerados e estarem operacionalmente interligados para garantir alguns ganhos adicionais. Por exemplo, escala econômica no processo de compra, né, de softwares e hardware.
segundo ganho que eles esperavam ter e tiveram, aumento da eficiência sistêmica dos serviços públicos prestados pela gestão municipal como um todo. E, em terceiro lugar, aquilo que nos incomoda até hoje pessoalmente como cidadãos, que é a garantia de poder atualizar essas tecnologias em vista de suas inexoráveis obsolescências, né? Sem ter que descartá-las, né? Em relação à palavra inteligente, dentro do substantivo composto cidade inteligente, ela foi criada aí, como a gente viu, nos anos 80, e depois foi equivocadamente substituída para Smart City. Inteligente foi substituído por Smart, né? Isso foi feito para encurtar e facilitar a pronúncia, tá? Uma das empresas que participou desse plano lá de Amsterdã na época foi a IBM. Então, os americanos ganharam a maior parte do fornecimento. Então, foram eles que, digamos assim, batizaram, né, que cunharam esse termo de Smart City, né? Só que essa tradução é um pouco complicada, porque smart significa algo próximo de inteligente nas línguas latinas e também no idioma anglo-saxão. Mas smart tem muito mais o sentido de astuto, esperto, moderno, elegante, né? Então, foi essa tradução que formou a expressão Smart City, que hoje é encontrada usualmente como significado de cidade inteligente no mundo todo, isso causando uma tremenda confusão entre os estudiosos do assunto, e até engraçado a gente ouvir algumas bobagens que são ditas por aí, né, por pessoas que se autodenominam especialistas nesse campo, né? Melhor seria se tivesse ficado intelligent mesmo, sabe, Dalcha? E o sentido de inteligente no campo tecnológico, diplomático, né, ou diplomático, e no campo das investigações, no campo militar, policial, é etimologicamente definido como a capacidade de conectar dados para produzir informações para a tomada de decisões. Eu vou repetir. A palavra inteligente é definida etimologicamente como a capacidade de reunir dados para produzir informações para a tomada de decisões, né? Portanto, o que está por trás desse conceito de cidade inteligente é a palavrinha mágica chamada interoperabilidade. Vou repetir, interoperabilidade, tá? Entre todos os sistemas, entre todas as soluções e serviços que são prestados por uma cidade aos seus cidadãos. Então, vocês têm aqui um exemplo, né, de equívoco, né, conceitual que confunde muita gente, poderia ter sido evitado na época se as pessoas tivessem atentado para a sutileza, né, dos significados dessa palavra inteligente. Não, bacana. Da mesma forma como nós aqui da FNQ temos nosso modelo de gestão, e para definir uma empresa, uma organização como com excelência ou a caminho da excelência, não é só um aspecto. Mesmo a interoperabilidade, e agora a chance de eu interoperar, melhor falar do que errar, ela não é de uma hora para outra, tem que ser, né, tem que ser conquistada. Então, queria ouvir de você, obviamente deve ter vários critérios, né, ou deve ter, não sei, aspectos, né, que definem, né, que uma cidade é inteligente ou está a caminho da inteligência. Então, assim, queria que você falasse um pouco assim, como é que se avalia, né, que uma cidade, que não é só questão de TI, né, então, são vários aspectos, imagino eu. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso também. Tá, você quer saber falar um pouco sobre critérios? Não critério, mas assim, o que significa ter ônibus elétrico, ter telecomunicações, ter, assim, o que é avaliado, né, para uma cidade ser considerada inteligente? É mais bem macro, assim, mas é importante para entender o que está atrás. Ok, eu entendi. Esse é um outro tema um pouco controverso, tá? E que divide especialistas no mundo inteiro, tá? Vamos pegar aqui uma business school, uma escola de negócios que é muito respeitada no mundo todo, várias vezes já foi colocada como primeira do mundo, né, mais qualificada, que é o IESE da Espanha. Então, o IESE trabalha, por exemplo, com 9 critérios, né? Esses critérios que qualificam, né, uma cidade inteligente. Vamos lá, quais são? O desenvolvimento capital humano, coesão social,
desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, eficácia da intervenção estatal, governança, mobilidade, intervenção urbana, impacto global e acesso à tecnologia. A ONU, por exemplo, elenca 17 objetivos, né? E 169 metas, né? E assim por diante, né? Aqui, para nós, no Brasil, falando desses critérios, olhando todos esses que eu mencionei, que eu acabo de mencionar, faltam claramente 3 dos primeiros que nós consideramos os mais importantes, né? Que são a educação, sempre em primeiro lugar, em segundo lugar, a saúde e a segurança, né? Principalmente quando a gente fala e olha para o Brasil, tá? Então, temos que levar em consideração que essas entidades que estabelecem critérios para qualificar o que seja uma cidade inteligente, normalmente estão olhando para o mundo onde elas estão, o mundo e o ambiente onde elas operam, tá? Não estão olhando para o mundo inteiro de uma maneira, digamos assim, genérica, tá? Então, sem diminuir a importância desses outros critérios, que também são válidos, né? Porque eles todos estão assim fortemente entrelaçados, tá? E de alguma maneira eles todos são interdependentes. Mas nós preferimos agrupar esses critérios em 11 pilares, né? Nós trabalhamos com 11, tá? Que são sistemas de infraestrutura, mobilidade inclusiva e transportes, sistemas de energia, iluminação e comunicação, sistemas da cadeia de alimentação, água, saneamento, lixo e saúde, educação, habitação, governança, segurança pública, demografia, idade e lazer, competitividade e, por fim, modelos econômicos globais. Então, no final, trata-se mais ou menos de olhar com maior ou menor intensidade esses aspectos que são mais prementes na comunidade onde cada um vive. Tá? Não, bacana. O tema ESG, né, que você conhece bastante, Environment, Social and Governance, ele está cada vez mais atual e ele é cada vez mais demandado, né? Não só pela sociedade, pelo sistema financeiro, bolsa. Então, essa temática, parte você já falou, né, mas como é que é visto o tema ESG? Ele é, vou dizer, apenas um dos, né, os 3 dos 9 critérios, ou existe um foco, uma preocupação específica para que se diga que a cidade também é ESG compliance, né? Bom, em termos de ESG, ambiental, social e governança, acredito que sim. Tá? Perceba que esse conceito de ESG surgiu apenas recentemente, né? Em 2005, a partir daquela reunião que foi liderada pelo então secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, quando ele convidou 20 instituições financeiras de 9 países, né, para desenvolver diretrizes e recomendações sobre como integrar melhor esses temas ambientais, sociais e de governança. Tá? Nós não podemos afirmar, naturalmente, que o Kofi Annan se inspirou diretamente no conceito de cidades inteligentes, que é um tema que, digamos assim, já continha naquela época esses conceitos bem sedimentados, né? Mas talvez, sem perceber, ele, Kofi Annan, tenha subconscientemente desenvolvido o seu raciocínio sobre as bases do vasto conhecimento, né, que ele tem, né, e também do vasto conhecimento que já naquela época era largamente propalado no inconsciente coletivo dos atores que compõem esse cenário de formulação de políticas públicas internacionais. Interessante. Você comentou aí você falou muito nesses 9 ou 11 critérios de soluções tecnológicas, né? E aí eu queria te perguntar, isso é um tema que eu já via faz muito tempo, esse desafio. Muitas das soluções para se chegar a uma cidade inteligente, pelo que você descreveu, pelo que eu entendi, são de autonomia, sim, do próprio município, né? Mas tem alguns que, vamos dizer assim,
não é que não sejam, mas eles são os fornecedores dessa tecnologia, vamos dizer assim, são estaduais, né? Pega o saneamento básico, por exemplo, se for o caso, né? E tem alguns que são assim, nacionais, como a empresa de telecomunicações. Então, como é que você, né, como é que o município consegue administrar, vamos dizer assim, parâmetros que não são de seu controle para querer chegar a uma cidade inteligente, né, e, de repente, não conseguir em função dessas limitações de qualidade, vamos dizer assim? Excelente pergunta, Dalcha. Essa é precisamente a alma mater, né, de uma solução inteligente. Veja que nós estamos falando de interoperabilidade, nós estamos aqui falando, você acaba de mencionar, essas instâncias, né, de gestão que são mais ou menos responsáveis, muitas vezes são corresponsáveis por tudo aquilo que funciona como serviços ao cidadão, né? E nós não podemos acreditar ser possível pensar, planejar e muito menos operar um serviço municipal que, ao fim e ao cabo, é onde as pessoas vivem, né? Não, Uhum. não vamos nos esquecer que nós não vivemos na União, nós não vivemos na federação, nós não vivemos no Estado, nós vivemos na cidade, né? Exatamente. Então, é claro que nós não podemos pensar em qualquer tipo de serviço numa cidade que não esteja plenamente interoperável com todos os demais serviços, né? Então, os acessos, o fluxo de dados, a organização lógica, a formatação estatística e o monitoramento desses sistemas podem estar configurados e podem estar distribuídos entre quantos níveis de gestão forem necessários. Mas o Uhum. que garante a eficiência, a eficácia dessa gestão é justamente isso que a gente chama de protocolo de interoperabilidade. Não, legal. Quero fazer jus aqui a Regina Helena Rossetto, e que ela tem feito várias observações aqui, fez uma indagação para você, bem interessante, eu vou fazê-la aqui. Ela coloca o seguinte: uma cidade inteligente pode impulsionar a constante desenvolvimento científicos, tecnológicos, educacionais e, portanto, sociais, professor Jorge Barros? Perfeitamente. A cidade inteligente, no momento em que é concebida, ela já pressupõe esse dinamismo de impulsionar essas alavancas para o contínuo desenvolvimento econômico, científico e, por consequência, social. O espírito, aquilo que eu acabei de chamar na sua colocação anterior aqui, Dalcha, da alma mater, né, Uhum. da cidade inteligente, é essa capacidade que a cidade tem, que o planejamento da cidade tem, né, de reunir essas diversas vocações que a cidade possui, muitas vezes não sabe que possui, integrá-las de forma otimizada e fazer com que elas todas estejam a serviço desse desenvolvimento interdependente, né? Nós costumamos sempre, eu acho que falei isso na primeira ou na sua segunda pergunta, que a prioridade que nós estabelecemos sempre, em qualquer momento, quando tratamos de cidades inteligentes, é a questão da educação, da formação, que termina naturalmente desaguando, né, na produção do conhecimento e na produção e na transformação da tecnologia. Então, é exatamente, acho que chama-se Regina, quem fez essa Regina. pergunta. É muito bem colocada a sua pergunta e a resposta é sim, Regina. É exatamente isso que pressupõe e preconiza a alma mater de uma cidade inteligente, tá? Bacana. Uma outra pergunta: as cidades, elas, se eu posso chamar assim, têm vocações ou têm DNA diferentes. Uma cidade turística, histórica, industrial, acadêmica. E esses diferentes perfis, eles fazem com que quem quer tornar uma cidade inteligente tenha que considerar aspectos diferentes, tem que, né, vamos dizer assim, parametrizar diferentemente para que a cidade A, B ou C, nessas características,
seja considerada inteligente ou não necessita, de repente, dos 11 critérios, dos 11 aspectos? Existe uma customização? Essa é a minha pergunta. Perfeitamente. A palavra que você usou, customização, né? Aí tem alguns sinônimos, né? Um dos nossos preferidos aqui é singularização, né? Vamos usá-la com, digamos assim, com um pendor um pouco mais técnico, tá? Então, a resposta para você é perfeitamente, é fundamental que haja singularidade na abordagem metodológica e consciência da heterogeneidade da situação de cada cidade, assim como da impropriedade de modelos únicos para solucionar problemas distintos. Tá? Isso é muito importante, não apenas para garantirmos a sustentabilidade das soluções em bases econômicas e culturais diferenciadas, mas principalmente para que possamos possibilitar a plena desenvoltura da economia criativa. Economia criativa. Né? Objetivando com isso que a construção de projetos que apresentem expectativas distintas, considerando esses projetos que apresentam saberes, né, técnicos, científicos, vocacionais, isso tudo a serviço da qualidade de vida de cada comunidade que é por nós estudada. Essa percepção, Dalsha, de visões polivalentes e desparadigmizadas facilita a compreensão desses reais valores para o desenvolvimento de soluções que contemplem a utilização das potencialidades vocacionais de uma forma objetiva, propositiva, customizada, como você falou, e não pasteurizada para as cidades. Interessante. Bom, uma pergunta agora, um pouquinho pegando, né, a pergunta da Regina, falando no lado social, mas é um pouco mais delicada a pergunta, é o seguinte: uma cidade realmente vamos dizer, evoluindo para uma cidade considerada cidade inteligente, ela pode, vamos dizer assim, por desdobramento dessas ações, levar a uma cidade com menos áreas críticas, falta de segurança, né, ou pessoas, né, morando na rua, veja São Paulo, por exemplo. Quer dizer, a pergunta uma cidade inteligente não pode, de novo, vamos dizer assim, isolar, né, vamos dizer assim, níveis sociais, bom, para esses níveis, né, de renda, etc., é uma cidade inteligente. Para o restante não chega lá, não é aproveitável, não tem esse risco. Pergunta assim, bem delicada, né? Direta. Existe sim esse entendimento equivocado por parte de muitas pessoas, e isso deriva, Dalsha, basicamente desse conceito deformado do que é uma cidade inteligente. Tem muita gente que confunde ou imediatamente associa, né, cidade inteligente com tecnologias disruptivas, caríssimas, modelos tecnológicos complexos e grandes investimentos em tecnologia. Isso não é verdade. Tá? O conceito de cidade inteligente pressupõe uma coisa: qualidade de vida para o cidadão. Ou seja, cidade inteligente é aquela onde o cidadão tem qualidade de vida. Agora, vamos ver quais são as singularidades dessa cidade, mas vamos principalmente colocar todo o nosso foco na qualidade de vida do cidadão. Se um planejamento para a transformação de uma cidade, numa cidade mais inteligente, não for feita tendo como base o foco no cidadão, esse planejamento está completamente invalidado e, pior do que isso, ele não pode sequer ser caracterizado como um planejamento de cidade inteligente. Tudo que é fruto de um trabalho feito com objetividade e com planejamento sério costuma produzir bons resultados para todos e não apenas para alguns. Né? Os ciclos viciosos e os ciclos virtuosos são resultantes da negligência ou da competência, respectivamente,
daqueles que estão fazendo o planejamento. Então, se colocamos projetos estruturantes de um plano de transformação para uma cidade mais inteligente, nós percebemos claramente o efeito piramidal positivo que se dá a cada nova etapa dessas soluções que vão sendo implantadas. Tá? Então, a transformação mostra como são nítidos esses aspectos práticos da dinâmica de uma cidade, em termos de saúde, educação, das questões sociais, principalmente, segurança, né? E muitas vezes até isso que a gente chama de manifestações inconscientes, né? Manifestações autônomas do inconsciente coletivo, como a autoestima, né? A satisfação e orgulho de alguém ter nascido e viver naquele lugar, tá certo? Então, é notável a diminuição das desigualdades sociais quando nós investimos de maneira séria e consistentemente em projetos estruturantes a partir de um planejamento bem feito. E eu repito, né? Tecnologia é apenas uma ferramenta que será usada para resolver os problemas, ou seja, para dar solução, para compor as soluções que nós venhamos a planejar. Tecnologia em si não é solução para nada. Somos nós quem elaboramos as soluções. A tecnologia é apenas uma ferramenta. E o nível de investimentos desses projetos de transformação, eles variam de acordo com o tamanho e com a capacidade, né, de investimento que as cidades têm. Interessante. Uma outra pergunta, vamos assim, ações ou iniciativas em direção a uma cidade inteligente, elas são mais difíceis de serem feitas, obviamente, em municípios, né? Não vou chamar de pobres, mas com um PIB baixo, que não tenham recursos, etc. Mas vamos lá, vamos supor, eu sou um prefeito de um município, cidade, e quero fazer um trabalho bacana, tenho consciência disso. Existem fomentos nacionais, internacionais, que podem me ajudar, eu, prefeito, a trabalhar, né, na direção, em termos de uma cidade, a minha cidade sendo mais, vamos assim, mais inteligente, entre aspas, mesmo não tendo um PIB alto, o suficiente, vamos dizer, para investimentos? Muito boa pergunta. Vamos lá. Então, assim como existem pessoas ricas, né, que são caóticas e desestruturadas, e outras pessoas que são pobres, mas são centradas e organizadas, o mesmo vale para as cidades. Tá? O que define o grau de dificuldade para a gente implementar um projeto de cidade inteligente não é o status financeiro da cidade, mas é a forma como ela está organizada e a qualidade da gestão. Muitas vezes é até mais fácil, Dalcha, a gente implantar um projeto numa cidade bem pequena do que numa grande metrópole. A maioria das soluções inteligentes para as cidades não implica necessariamente, né, em projetos milionários, bilionários. Muitas vezes se trata apenas de um redesenho ou de uma reengenharia setorial. Então, portanto, qualquer cidade, independentemente do seu tamanho, é elegível a receber projetos que a tornem mais inteligentes. E respondendo à questão que você mencionou de entidades financiadoras, existem hoje, sim, uma série de entidades, não muitas, mas existem já bastantes entidades, né, que, digamos assim, aportam financiamentos e muitas vezes até com recursos não reembolsáveis para esses projetos caracterizados como de cidades inteligentes. Tá? Então, nós temos aí como exemplo o BNDES, que tem uma linha específica para projetos de cidades inteligentes. Nós temos a Caixa Econômica, temos instituições internacionais como o JICA, como o KfW, como o Banco Mundial, e aqui no Brasil, o nosso querido Banco do Brasil, né, que tem uma linha também, aliás, está hoje desenvolvendo, né, um conceito, né, dentro do Banco do Brasil específico para tratar a questão das cidades inteligentes com aporte de fundos e financiamentos muito bem estruturado. Tá? Não, legal. Bom, eu tive que segurar várias vezes essa pergunta aqui, mas agora eu não vou conseguir mais, Jorge. O pessoal pediu algumas vezes para você citar quais são as cidades ditas mais inteligentes mundiais e quais são do Brasil. Não sei se quer citar 3, mas você não vai escapar de abrir o jogo. Vamos lá. Não sei se os prefeitos das outras vão gostar, mas você vai ter que dizer qual que é a opinião da SCBA.
Tá. opinião nos critérios da SCBA. Olha, vamos lá. Nós não gostamos desses rankings de cidades que são feitos por aí, tá? Legal. Em primeiro lugar, deixa eu explicar para você que a grande maioria, para não dizer todas, né, mas a grande maioria desses rankings são feitos para atender aos objetivos comerciais de quem faz o ranking, tá? Ou para atender os interesses políticos de quem aparece nos rankings, tá? Então, os critérios são, no mínimo, duvidosos, tá? Não existe nenhuma cidade inteligente, nem no Brasil e nem no mundo. Existem cidades que estão em processo de transformação para se tornar uma cidade mais inteligente, né? E esse parâmetro ele vai cada vez se tornando mais complexo, né? Nós podemos citar alguns exemplos de cidades que desenvolveram projetos aqui no Brasil que são notáveis, né? E alguns projetos em cidades do mundo que, de fato, saltam aos olhos, né? E fazem a gente seguir. E também existem cidades, péssimos exemplos, tá? De cidades enormes, né? De países considerados países de primeiríssimo mundo, né? Que são um tremendo fracasso, né? Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo, por exemplo, lá de Florianópolis, né? Você imagine que, na questão do turismo, o PIB do turismo na América Latina representa hoje uma ocupação de cerca de 80 milhões de pessoas. Florianópolis saiu na frente, desenvolveu um projeto de turismo inteligente que permite acompanhar o turista desde o momento em que ele faz a compra, né, da passagem e o registro da sua hospedagem, até o momento que ele desce no aeroporto, visita todos os seus locais, pontos de interesse, locais de utilidade para ele, até o retorno, né? Então, Florianópolis é um belíssimo exemplo. Outro belíssimo exemplo de cidade é São Caetano do Sul, né, em São Paulo, que desenvolveu um processo integrado de soluções através de um projeto, de um planejamento muito bem estruturado. São Caetano do Sul hoje é o primeiro destino, o melhor destino para novos investimentos do Brasil, né? São Caetano do Sul tem um índice de desenvolvimento humano que é o maior do Brasil também, né? São Caetano do Sul é uma cidade que deve ser uma das raríssimas no Brasil que não tem favela, e está aí, junto, né, no ABC, né, junto de São Paulo. Então, é uma cidade realmente notável que desenvolveu, e nós estivemos lá, estamos lá, né, junto com São Caetano do Sul, ajudando nesse processo de transformação. Existem também outras cidades que fizeram projetos muito interessantes aqui no Brasil. Em termos de mundo, a gente sempre observa o que Amsterdã está fazendo, porque foi a primeira que saiu, né? Foi uma cidade pioneira nesse tema e que desenvolveu e desenvolve até hoje soluções para outras cidades no mundo, né? Eu acredito que, se alguém me perguntasse ou me pressionasse realmente para dizer a cidade que você considera mais inteligente do ponto de vista de cidades inteligentes, eu diria Amsterdã, mas nós temos Singapura, né? Nós temos a cidade de Helsinki, né? Capital da Finlândia, né? E nós temos também exemplos, a cidade de Medellín, na Colômbia, não podemos esquecer. A cidade de Medellín foi considerada, uma época dessa aí, uma das piores e mais perigosas cidades do planeta para se morar. Hoje é considerada uma cidade modelo de civilidade, uma cidade modelo do ponto de vista de integração dos seus sistemas e de qualidade de vida para os seus cidadãos. Nós também estávamos lá em Medellín. Aliás, Medellín foi a única cidade do mundo onde nós, Instituto Smart City Business América, desenvolvemos um congresso internacional fora de São Paulo. O nosso congresso é sempre realizado em São Paulo, né? Mas Medellín desenvolveu um trabalho tão bonito, tão intenso, né? Tão referencial, que nós fizemos um seminário, um congresso internacional lá em Medellín. Então, tem esses exemplos todos, e tem os exemplos péssimos também, né? Por exemplo, Toronto, no Canadá, né? Inclusive, foi fruto agora, objeto de divulgação em todas as mídias sociais e não sociais, né? A mídia internacional toda noticiou que houve um plebiscito lá em Toronto, a população disse que queria que desinstalassem todos os sistemas ditos, né, de cidade inteligente. Qual foi o erro deles?
fizeram um péssimo planejamento, possivelmente, né, colocaram o foco na aquisição de equipamentos, tá, de softwares e soluções, né, dos fornecedores de tecnologia, e não na qualidade de vida do cidadão, desrespeitaram a questão da privacidade do cidadão, né, e até o ponto que chegou que a população pressionou tanto o governo local para desinstalar. Então, é um mega exemplo de fracasso, né, Olha só. de um projeto de cidade inteligente. Tá? Legal. Bom, queria entender um pouco agora, né, você é o CEO da SCBA, Smart City Business América, né? O que realmente a SCBA representa, quem representa, qual é a meta, os objetivos, né? Como é que ela está estruturada? Ela é mundial, né? Então, pudesse explicar um pouco, né, o que é a SCBA? A que ela se propõe? Você já deixou claro que não é uma instituição que quer fazer um ranking puramente, pelo contrário, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso para nós, para o pessoal entender. Talvez algum dia a gente possa fazer um ranking, mas nós precisamos amadurecer muito esse tema antes da gente se igualar, digamos, vamos falar um português claro, se igualar a muitos picaretas que tem aí no mercado, né? Nós não seremos mais um picareta, né? No dia que nós lançarmos o nosso ranking, terá sido como base, inclusive em associação e parceria com entidades e associações muito sérias, como é, por exemplo, a Fundação Nacional da Qualidade, que você regiamente preside. Tá? Respondendo à sua questão, o Instituto Smart City Business América é um instituto sem fins lucrativos, onde participam tanto empresas privadas quanto entidades públicas, especialistas, institutos de pesquisa, institutos de ensino, entidades financiadoras nacionais e internacionais. A nossa estrutura organizacional é composta de um conselho consultivo, um conselho técnico e um conselho fiscal. E nós temos um presidente mundial do Instituto, que é cofundador do Instituto, assim como eu também, sou cofundador. O nosso presidente mundial é o Leopoldo de Albuquerque, um brasileiro. Nós somos uma instituição brasileira, com muito orgulho. A nossa sede é em São Paulo, né? E em cada país, nós temos filiais em 11 países no mundo hoje, em praticamente quase toda a América Latina, aliás, todo o continente americano, do Canadá até a Argentina, e temos 2 representações na Europa que estamos transformando em filiais, né? E temos aí vice-presidentes, gerentes, consultores para cada um que compõe, né, o grupo, a estrutura organizacional de cada um desses 11 países onde nós temos filiais, tá? Nossa sede, como eu já falei, orgulhosamente, é em São Paulo, né? Nós temos 3 principais vertentes, Dalcha, e 5 plataformas, né? A principal vertente é essa de formulação de políticas públicas. Nós nascemos, né, o nosso DNA, né, foi políticas públicas, né, formulação de políticas públicas, né? Continuamos atuando nisso. A segunda vertente é aquilo que os americanos chamam de knowledge sharing, né? Ou seja, em português, compartilhamento do conhecimento, né? Para nós é muito importante. Então, são esses eventos de compartilhamento técnico-científico através das nossas oficinas de trabalho, congressos, seminários, palestras e assim por diante. A terceira vertente do SCBA é uma consultoria técnica que nós fornecemos aos municípios, né? E aos estados também, tá? E também com capacitação do pessoal, dos gestores municipais e gestores estaduais, né, com um planejamento específico. As nossas plataformas são 5, como eu já mencionei, o SCBA Academy, o SCBA Consulting, o SCBA Ecosystems, o SCBA Talks e o SCBA Congress. Tá? E é no âmbito dessas tarefas que nós estamos colaborando, né, com esses gestores públicos municipais na preparação e na capacitação, né, de todos os gestores municipais, né? Elaboramos um planejamento que abrange a verificação, o mapeamento preliminar das vocações, das potencialidades, das necessidades do município, e dessa forma a gente estrutura o município e modela esses projetos, objetivando a transformação das cidades, para que elas possam dar mais qualidade de vida aos seus cidadãos.
Não, legal. Eu queria resgatar, voltar um pouco a uma pergunta, acho que bem interessante, do Tiago Moraes. Ele coloca o seguinte: o PL 976 de 2021, Política Nacional de Cidades Inteligentes, na sua opinião, está alinhada de fato com a visão global de cidades inteligentes? É um avanço, né? Tem havido vários projetos de lei que têm avançado nesse. A grande iniciativa do governo federal, e com isso nós aplaudimos o governo federal. Eu aqui não estou aplaudindo nenhum partido político, né, nenhum governante em especial, mas principalmente o grupo de técnicos, né, que compõem a estrutura organizacional do Congresso Nacional, dos ministérios, dos tribunais, das autarquias federais e estaduais. É nisso aqui que nós estamos aplaudindo, essas iniciativas que eles têm tido de avançar no tema de cidades inteligentes. A primeira grande iniciativa foi uma licitação pública internacional ocorrida em 2012, salvo engano, que nós, Instituto, ganhamos para a construção de um laboratório chamado Ambiente de Demonstração de Tecnologias para Cidades Inteligentes. Desse laboratório, nós derivamos o famoso, né, e tão apreciado Plano Nacional de Internet das Coisas, né? Internet das Coisas que a gente comumente chama de IoT, né? Do Plano Nacional de IoT, derivou um documento muitíssimo importante que eu recomendo a todos, consta no site do BNDES. Se vocês entrarem lá, vocês vão recolher esse documento mais facilmente, um PDF que vocês baixam rapidamente, chamado Cartilha das Cidades. Nós estamos junto com o governo federal em todas essas iniciativas desde então e continuamos juntos, apoiando e compartilhando o nosso conhecimento, assim como também colaboramos de alguma forma, né, para todos esses projetos de leis. Nós ajudamos a criar, junto com o deputado federal Vitor Lippe, de São Paulo, a Frente Nacional Mista de Apoio às Cidades Inteligentes. Então, essas iniciativas todas que vocês veem hoje circulando dentro do Congresso Nacional, de uma forma direta ou indireta, terminam derivando dessa Frente Nacional Mista de Apoio às Cidades Inteligentes que nós criamos junto com o Congresso Nacional, tendo como presidente o deputado federal Vitor Lippe, né? E esse PL, especificamente, sim um avanço, né? Um passo adiante na direção de estruturar melhor os nossos 5.570 municípios que tanto carecem de orientação, de financiamento e, principalmente, né, de um planejamento bem estruturado, sabe? Não, legal. Queria fazer uma pergunta da Lidiane Credicis, assim que eu entendo. E você falou no começo sobre o que é um cluster chamado cidade, mas existem outros clusters, né, que são, eu vou chamar assim, econômicos, então eu vou ler aqui. Professor, no seu ponto de vista, como as cooperativas podem contribuir com o ecossistema de cidades inteligentes para o seu desenvolvimento sustentável? Cooperativas são fundamentais e nós trabalhamos com várias delas. Todas as vezes que nós chegamos em alguma região, uma das primeiras coisas que procuramos são justamente as cooperativas, por vários motivos, né? Nas cooperativas, digamos assim, que se reúnem as potencialidades, né, para o desenvolvimento econômico e social, nas cooperativas que se reúne também, digamos assim, o consenso, né, os consensos, né, em termos de para onde e como se podem desenvolver aquelas vocações naturais que a região tem. Eu estou falando aqui de cooperativas de diversas naturezas, né? Então, para nós é fundamental e sempre trabalhamos muito estreitamente com todas as cooperativas. Elas são, de fato, uma alavanca, um ponto de apoio, um parceiro importantíssimo, né, nesse estudo que nós fazemos de verificação e mapeamento, né, com vistas a esse planejamento estruturado. Bacana. Bom, pelo que eu vi aqui, a maioria das perguntas foram feitas, muitos foram statements, só corroborando o que você falou, né, ratificando. Então, acho que estão todas cobertas. Eu queria terminar aqui, Jorge, fazendo uma proposta para você, né? Você falou várias vezes que a SCBA
tem todos esses focos, objetivos que você tem, que você citou, e que vocês, né, por enquanto, né, nunca quiserem, não querem ser mais um, né, franco atirador em termos de gerar indicadores, né, rankings, sem ter realmente um embasamento tecnológico e científico atrás. Bom, a FNQ tem toda uma história de 30 anos de modelos de gestão, né, estamos na 21ª edição, temos modelos, além do modelo, vamos dizer assim, transversal, que temos já com foco em aspectos, vamos dizer assim, de atividades como o modelo MEG RH, o MEG ESG, ou setoriais, o MEG Saúde, MEG Municípios. Então, minha questão é se estaria aberta a gente começar a conversar e desenhar algo em cima do nosso MEG Municípios e cidades inteligentes, talvez estruturar realmente uma base tecnológica, segura, né, fundamentada, acadêmica e prática, no intuito de oferecer, não sei quando, né, tem que ter um desenvolvimento atrás, realmente um modelo, né, de avaliação que traga uma certa segurança, transparência, né, e garantia que está realmente avaliando como um todo que a cidade está indo ao caminho de uma cidade inteligente. Não sei, é uma proposta aqui. Bom, nós, em nome do Instituto Smart City Business América, eu quero declarar a nossa imensa satisfação de estar ouvindo essas palavras suas, né? Para nós, e eu acho que para o Brasil todo, aliás, não tenho absoluta certeza que para o Brasil todo, a Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, que você preside, é uma organização é uma egrégia organização que tem uma reputação, que tem uma competência e uma entrega, né, de serviços e produtos de altíssima qualidade. É um orgulho, né, para nós todos brasileiros. Estar associado de alguma forma com a FNQ é para nós um privilégio, podendo desenvolver algo em prol, em benefício da comunidade brasileira, dos cidadãos brasileiros, com certeza dedicaremos todo o nosso empenho, todos os nossos recursos para que isso vire uma realidade o mais breve possível. Então, muito obrigado aí pelo aventamento, né, pelo aceno, né, dessa possibilidade, e discutiremos isso oportunamente. Legal, obrigado, Jorge. Queria agora deixar livre para você o tempo que for necessário para você tecer seus comentários, né? Fique à vontade, né? Acho que as principais perguntas foram feitas, mas tenho certeza que você queira ainda passar uma mensagem, alguma coisa que não foi questionado ou comentado aqui. Fique livre, temos um tempo aí. Vamos lá. Eu gostaria, sim, de falar ainda sobre um ponto muito atual. Eu já, na verdade, mencionei um pouco sobre a questão lá de Toronto, né, que foi um péssimo exemplo, né, de cidade que não fez o dever de casa como deveria ter feito. De acordo, existe uma entidade, Dalcha, que fica na Alemanha, chamada, o nome em inglês chama-se World Smart City Council, né? É o Conselho Mundial de Cidades Inteligentes, e eles todos os anos produzem um relatório, né? Segundo esse último relatório, 80% dos projetos de cidades inteligentes em países emergentes fracassam. Tá? E, surpreendentemente, não há falta de recursos financeiros, não falta dinheiro. As razões para esse cenário preocupante são principalmente a falta de planejamento adequado, a falta de participação dos cidadãos e, principalmente, a falta de capacitação e motivação dos gestores públicos nesses casos de insucesso. Dalcha, você já ouviu falar, com certeza conhece vários dos livros dele, o grande pensador Peter Drucker, né, americano, que é considerado o pai da gestão moderna, né? E sobre capacitação e motivação, vamos nos lembrar de uma frase famosa do Peter Drucker, que diz que a cultura organizacional devora a estratégia logo no café da manhã. E o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis destacar a importância de nós considerarmos o fator humano como pré-condição para o sucesso de qualquer iniciativa. Então, não apenas o foco de todo o planejamento tem que estar no cidadão,
mas as pessoas que vão lidar com esses projetos, que vão coordenar e fazer a gestão desses projetos, têm que estar também devidamente formadas, capacitadas e devidamente motivadas. Tá? Não importa se a sua estratégia, se a sua proposta ou se a sua expectativa de negócios, de ganhos com os negócios, são altas. Se as pessoas não estiverem devidamente treinadas e motivadas, as chances de sucesso serão bastante reduzidas. Né? Então, em relação à participação dos cidadãos, é mandatório que as representações comunitárias e a própria população individualmente também termine se envolvendo. Né? Por fim, eu gostaria de dizer que temos muito trabalho para ser feito, portanto, mãos à obra, né? Vamos nos lançar, né, à conquista de todos esses desafios que temos pela frente e finalizo agradecendo mais uma vez a você, Ronald Dauscher, pelo gentil convite para esse bate-papo, esse colóquio, né, aqui, pela oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento com tantas pessoas, né? Quero também aproveitar para dar os parabéns a toda a sua equipe, a equipe da Egrégia Fundação Nacional da Qualidade, pelo exemplo de competência e de seriedade com que tratam todos os temas a que vocês se dedicam. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado. Fica aqui a informação que esse webinar foi gravado, então, se vocês querem revê-lo ou se vocês quiserem indicá-lo para outras pessoas, ele vai estar disponível. Jorge, houve aqui uma série de congratulations, parabéns, exemplar, aprendi muito. Foram no mínimo 15 aqui que eu não vou conseguir ler, então, Jorge, parabéns, muito obrigado, foi super didático, tá? E, né, nós passamos aqui o link da SCBA, né? Imagino que haja possibilidade lá de entrar em contato com vocês se houver alguma pergunta, né? Com certeza, o fornecimento através do link ou procurem lá dentro do CBA tem todos os nossos contatos, ou me procurem pessoalmente, não tem nenhum problema, ao contrário, nós estamos à inteira disposição de qualquer cidadão brasileiro que deseje contribuir nesse projeto auspicioso, que é o de transformar as nossas cidades em ambientes melhores para a gente viver. Tá bom. Jorge, muito obrigado de novo, obrigado a todos. Queria agradecer ao final de novo aos nossos patrocinadores, ao Bradesco, ao apoio educacional da Federação de Comércio, né, de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, ao SESC Senac do Rio Grande do Sul, ao apoio institucional do movimento MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, né, e o UBQ, que é a União Brasileira da Qualidade de Minas Gerais. Então, queria agradecer a esses nossos patrocinadores, né, e agradecer a todos que participaram. Jorge, obrigado de novo. Patrícia, Marcela, todos da equipe também, muito obrigado. E a vocês que participaram e contribuíram e assistiram também, uma boa tarde, muito obrigado. Tchau para todos. Tchau, muito obrigado a todos. Obrigado.